tentando entender as opiniões dos profissionais que passam aqui ao longo do dia, mas olhando ali, principalmente em relação, a gente estava falando bastante sobre a reunião do Banco Central na semana que vem, essa expectativa, inclusive, para redução de juros, o quanto isso pode, de certa forma, ser um trigger ou não para uma andada aí, vamos dizer, uma pernada da Bolsa, principalmente para esse segundo semestre. Eu queria entender um pouquinho também da sua opinião. Não, eu acho que claramente é um dos principais, é o que todo mundo está esperando, né? Uhum. E, num certo sentido, esse mês de julho ficou meio marcado, teve o dado de inflação que veio no começo do mês, meio que tirou um pouco da animação do mercado, o mercado falou, estava esperando meio, e daí ele viu algumas coisas que ele não achou muito interessantes lá no dado de inflação e caiu um pouco para 0,25, e a gente viu como o efeito, isso prender o mercado dentro de um certo intervalo muito claro. Eu acho que se a gente conseguir se livrar disso, realmente conseguir dar início para esse processo de redução de taxa de juros, as coisas vão ficando mais claras, e daí só falta o outro componente, o componente que é o fluxo do comprador, o chamado comprador marginal, o fluxo de capital estrangeiro, e daí a gente precisa também um pouco mais de clareza também lá nos Estados Unidos. As duas coisas são combinadas. Mas se essas duas coisas acontecerem razoavelmente de forma coordenada, a gente tem espaço para um segundo semestre bastante interessante para o mercado de risco, para a Bolsa, para fundos imobiliários, enfim, para todos esses tipos de ativos. Perfeito. Moura, hoje, né, especificamente, a gente tem um evento que é o vencimento das opções e a gente parece que está vivendo esse ambiente um pouco mais propício justamente por conta dessa alta, né? Como que o investidor ele se comporta em dias assim? Está vendo essa alta assim? Deve ser alguma coisa que deve se estender na semana que vem ou tem que ter uma apreensão, um cuidado um pouco maior para não sentir os efeitos reversos na abertura da semana que vem ou posteriormente? Eu acho que os dias de vencimento de opções tal, são normalmente dias de volatilidade mais elevada, enfim, tem sempre uma briga de quem quer, enfim, vai dar exercício ou não vai. Então é o dia, para quem não está nesse jogo, ficar observando um pouquinho mais de longe. Tá? A gente está falando de investidores, pessoas que têm um horizonte um pouco mais longo, um pouco mais enfim, está pensando um pouco mais à frente. Não é o tipo de dia para você tomar grandes decisões com base nos preços que você vê exatamente hoje. Acho que você tem uma fotografia, mas você tem que olhar para o filme sempre. Naturalmente, um dia que nem hoje, de mercado um pouco mais animado, tal, é sempre interessante, enfim, deixa uma sensação boa, mas você tem que prestar atenção no filme. Eu acho que a semana que vem, essa semana que a gente está encerrando agora foi uma semana particularmente fraca do ponto de vista de indicadores. Você não teve nada assim muito, nem aqui dentro, nem mesmo lá fora, você teve nada assim de super relevante, super determinante do que vai acontecer nos próximos meses. A semana que vem não, a semana que vem é uma semana pesada. A gente tem Fed, a gente tem Banco Central Europeu, a gente tem PIB americano, inflação americana, IPCA aqui no Brasil. Então, a semana que vem eu acho que ela vai dar para a gente uma visibilidade melhor. Então, acho que é o momento de ficar um pouquinho mais... apreciar, achar bacana a paisagem, mas ficar de olho e guardar um pouquinho para a semana que vem. Sem contar, posso falar, claro, expandir? Porque também semana que vem começa a pegar um pouco mais de tração temporada de resultados. Exato, né? exato. E aí eu queria explorar um pouquinho esse movimento contigo, Moura, porque já saíram, inclusive, algumas perspectivas de que esse trimestre vai ser mais fraco mesmo. As empresas vão reportar, de repente, lucros menores, vão reportar indicadores mais fracos, né? Relacionados tanto com o primeiro trimestre quanto, inclusive, com o ano passado. Como que está a sua expectativa? Essa fotografia do segundo trimestre tende a ser menos interessante mesmo do ponto de vista de mostrar uma desaceleração ou de mostrar um impacto maior de juros, inflação em cima dessas companhias, uma alavancagem maior, enfim, como que está essa percepção? Eu acho que faz todo sentido que seja exatamente assim, né? A gente vai notar nos resultados das empresas os efeitos desse movimento, esse juro alto está fazendo efeito, enfim, está fazendo efeito na inflação e a contrapartida desse efeito é nos resultados das empresas. Então, a gente tende a ver isso. E só o cuidado para a gente não generalizar demais. Eu acho que tem empresas aí que vão ter espaço. A gente viu uma, inclusive, essa semana.
uma que eu particularmente sou, enfim, gosto bastante, que é a VEG. A VEG teve um resultado excepcional, tal, mas ela não é exatamente aquele caso diretamente relacionado com o Brasil. Aqueles casos que são mais diretamente relacionados com atividade doméstica e tal, tendem a ter um trimestre relativamente fraco. Em boa parte isso deverá estar nos preços já. Eu não vejo muito espaço para frustração do mercado com esses resultados, tirando uma ou outra coisa. Eu acho que a gente vai ser um trimestre, em alguns casos, o investidor vai estar um pouco mais nervoso. Então tem que acompanhar com calma e ver caso a caso. A gente soltou, por exemplo, ontem um preview do setor de varejo, né? E o Luiz Sesta, que é o nosso analista de varejo, ele está esperando, por exemplo, ele acha que o crescimento de receita no setor de alimentos, por exemplo, pode frustrar o mercado. A gente está com inflação baixa, inflação de alimentos principalmente, então você não vai ter muito crescimento do chamado do top line. A gente não gosta muito de falar dessas coisas, da receita. Mas, por outro lado, a gente continua gostando de casos como açaí, que enfim, é um puro sangue no formato que está crescendo muito no setor, e um pouco menos otimista, por exemplo, com o Grupo Mateus e com o Carrefour. A gente acha que o Carrefour tem espaço para ter alguma frustração, por exemplo, nos resultados de atividade financeira. Inclusive, deixa eu só complementar. Você acredita que esses resultados, ou essa expectativa talvez um pouco, né, não tão otimista diante deste cenário como um todo para alguns setores, isso já estaria ali precificado já, ou a gente pode, de certa forma, acabar tendo aí essa volatilidade diante desses resultados? Eu acho que sim. Eu acho que, de maneira geral, o mercado já está com as proverbiais babas de molho, está todo mundo mais ou menos preparado para isso. Não dá para esperar nada muito diferente. Eu acho que sim, mas você pode ter algumas surpresas negativas. Assim, veio pior ainda. Tem até um meme, né? As minhas expectativas já eram baixas, mas veio pior do Conseguiram piorar. Então, tem que tomar um certo cuidado. A gente algumas coisas no setor de varejo, principalmente, principalmente no varejo de vestuário, podem surpreender negativamente com coisas como inadimplência, coisas como o próprio crescimento de receitas, custos é uma preocupação, então a gente vai ter que olhar com bastante cuidado caso a caso. Deixa eu só ir com a Débora rapidinho, Felipe, antes de você falar, parece que o Bovespa bateu 120 mil pontos, é isso, Débora? Isso mesmo, Paula. Como é que você viu falando aí, esse tamanho aí nas costas, que você deu uma espiada aí? Espiadinha. Olha só, 120.195 mil pontos. Será que a gente consegue sustentar esses 120 mil pontos, Paulo? Porque tá difícil a gente romper isso, hein? Alta de 1,79%, a gente até tinha triscado ainda há pouco, não tinha conseguido sustentar, agora passa um pouquinho aqui, a máxima foi 120.365 pontos. A Vale indo para o positivo ajudou bastante, temos um blocão aqui de bancões também que ajuda. Varejo hoje, aí no final das contas a gente tem essa questão dos DIs, né, que emana um pouco mais de prêmio, ajuda também em setores mais de consumo. O Petrobras agora avança 2%, vai acompanhando a alta da commodity e isso tudo aí vai ajudando esse índice a bater 120 mil pontos. Vamos ver se a gente consegue romper isso de vez agora, né? Vamos lá. Felipe, eu te interrompi 2 vezes, mas vamos lá, agora segue. E eram 2 perguntas diferentes e a Débora falou e já chegou a terceira, é impressionante. Mas pegando o gancho da Débora, você tinha comentado a situação do varejo, né, Moura? E interessante que o varejo hoje acaba puxando bem, né? Entre as maiores altas aqui, a gente vê Via, Magazine Luiza, Lojas Renner, né? Grupo Soma, enfim. É claro que o varejo é muito heterogêneo e você demonstrou aí uma preocupação com inadimplência e com repasse de inflação, com várias questões. Puxando um pouco mais para esse varejo mais do e-commerce ou das lojas físicas, né, mais voltado para os bens de consumo, onde poderia entrar uma sinalização do governo ali para uma melhora ou para um estímulo da linha branca. Isso acaba sendo, entre aspas, suficiente para sustentar um otimismo ou as margens, os problemas relacionados ao varejo, especificamente Via, Magazine Luiza, enfim, que a gente tem falado já ao longo desde a pandemia, eles continuam independentemente de qualquer tipo de estímulo vindo por parte do governo? Eu acho que o estímulo, eu não vejo o estímulo mudando. Toda vez que você tem a história de estímulo governamental, ele não muda a direção. Ele pode
aumentar ou diminuir um pouco a velocidade da trajetória. Mas ele não muda dramaticamente, enfim, se o setor tem problemas, se os problemas são mais fundamentais do que aquilo, não é um estímulo de alguns meses. A gente viu isso, por exemplo, agora no setor de automóveis, entendeu? É uma gotinha no oceano, você tem problemas estruturais mais sérios do que esse. E, num certo sentido, é a mesma coisa que a gente vê para o varejo de bens de consumo duráveis, né? Você tem, em alguns casos, as empresas têm problemas, principalmente problemas de alavancagem elevada, e isso não tem muito jeito, elas vão ter que digerir esse negócio. Em outros casos, é mais um problema do setor mesmo. Enfim, acho que o Desenrola, num certo sentido, dá um estímulo adicional para isso, mas, enfim, não vai resolver, vai diminuir um pouco a velocidade desse negócio, mas não muda a direção geral. Talvez maior que a linha branca, o Desenrola? Eu acho que sim, né? Porque esse é um setor fundamentalmente movido a crédito, né? Quando a gente está falando de bem de consumo durável, fundamentalmente é crédito na veia, tanto que você vê a diferença que, enfim, tanto elas diretamente como elas do ponto de vista do crescimento da receita, né? A gente vê como a própria Débora falou, né? Os DIs caem, o efeito é praticamente imediato, né? A gente viu, inclusive, recentemente, né, aquela situação onde a presidente do Magazine Luiza, né, a Luiza Trajano, fez solicitações diretas ao presidente do Banco Central para cair o juro. Esse movimento de queda, olhando para o varejo como muito sensível ao juro, caiu o juro. Como que o varejo se reestrutura? Ele olha no DI, obviamente, mais longo, que acaba impactando na trajetória da dívida e tudo mais. Já vem caindo há algum tempo, né? O específico Selic, né, traz algum arrefecimento, uma melhora nesse ambiente para eles, nesse processo todo? Naturalmente que traz, né? Enfim, a gente está falando de bens de consumo que têm valores elevados, uma população relativamente, enfim, com uma renda não muito grande. Então faz diferença, sempre faz. Num certo sentido, esse movimento já começou a acontecer. A gente tem essas empresas, o varejo, de uma maneira geral, a partir de março, teve um desempenho bastante bom, que foi a hora onde a gente começou a ver os prêmios de DI longos serem queimados, né? Então a gente foi vendo isso acontecer. Se o Banco Central vem e sanciona esse movimento e fala, beleza, tal, como parece ser quase que certeza, né? A gente só não sabe qual é o tamanho dessa sanção que vai vir, mas enfim, ele deve confirmar isso. Esse movimento está confirmado e daí a gente vai ver, a gente vai começar a pôr essa atenção menos no aspecto macro e mais no aspecto micro das empresas. Daí você vai começar a selecionar melhor, assim, eu gosto de Arezzo, eu gosto de Arezzo sobre Renner, eu gosto de açaí sobre Carrefour. Essas coisas começam a ficar um pouco melhor. Você consegue distinguir melhor essas coisas lá. Tá certo. Posso mais uma, Paula? Sim, rapidinho? Você falou 3, eu estou guardando. Então, era só para finalizar mesmo. Tranquilo. Você tinha falado a respeito de açaí em detrimento a Carrefour e Grupo Mateus. A minha dúvida em relação ao Grupo Mateus é mais por conta de região ou por conta da própria operação deles, que acaba não tendo uma proximidade com a do açaí, que é muito, talvez, mais ampla e mais consolidada do que desse grupo. Açaí é um formato puro sangue, né? Ele está no formato, o formato de atacarejo é o formato que mais cresce, é onde o Brasil, a preferência do consumidor está claramente focada. A gente tende a preferir açaí por conta disso. A gente já teve mais preocupado com o Grupo Mateus, por exemplo, com os aspectos tributários, ele tem alguns incentivos e tal, mas isso acho que está razoavelmente bem endereçado com a reforma tributária, enfim, vai ser uma transição de longo prazo, eles têm bastante tempo para fazer essa transição. O problema é que, enfim, o Grupo Mateus tem uma estratégia de crescimento em regiões diferentes, ele sai um pouco, ele tem vários formatos, ele sai um pouco da sua zona de conforto. Açaí não, açaí tem uma trajetória um pouco mais plana, mais lisa, ele vai estar fazendo mais do que ele já está acostumado a fazer. Então, nesse sentido, a nossa preferência é por isso. E a via de crescimento capturando as lojas do Extra acaba... Exato, e isso tem sido super bem feito, né? Você vê que eles têm conseguido fazer essa incorporação quase que sem grandes intercorrências aí, está funcionando bastante bem.
O Carrefour está fazendo alguma coisa parecida com isso, com o Big, mas, enfim, está um pouquinho mais difícil, porque o Carrefour também tem aquela história, tem que decidir quais são os formatos, aquelas coisas. E tem a parte de serviços financeiros, que é sempre uma preocupação para a gente. Serviços financeiros é aquela história, quando tá na parte boa do ciclo, vai super bem. Quando está na parte ruim do ciclo, é aquela preocupação sempre. No fim das contas, o Pão de Açúcar perdeu, né, ao fazer o spin-off. Porque o açaí era tido como uma das joias da coroa ali do Pão de Açúcar, né? É a história de crescimento que tinha dentro do Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar ficou com o negócio tradicional, que é um negócio que não cresce ou até diminui de tamanho. Como a gente viu em hipermercados, basicamente, esse é um formato que está fadado a desaparecer com o tempo. Perfeito. Vamos mudar aqui, de sair de varejo. Eu queria entrar um pouquinho e falar um pouco de fundos imobiliários. Claro. A gente alcançou, acho que a marca de 2,2 milhões de investidores em junho, né? O equivalente aí a quase 1% da população total aí do Brasil. Fundos imobiliários sempre, acho que no radar, principalmente para muitos investidores. Eu queria entender um pouquinho também das expectativas diante desse cenário que a gente está falando aí, de possibilidade, né, já de diminuição desses juros. Como vocês estão olhando principalmente para fundos imobiliários? A gente tá bastante animado com o setor. A gente acha que o setor passou por um vale de lágrimas aí recentemente. É interessante porque o investidor, pessoa física, ele tem uma visão assim, não, o meu imóvel nunca perde valor, mas o fundo imobiliário perde. É natural que o imóvel perde valor, ele só não transparece porque você não tentou vendê-lo. O fundo imobiliário, como tem cotação todo dia, ele tem. Então, eu acho que agora, na hora que a gente viu esses juros começando a cair, e a gente já está vendo isso em boa parte, o IFIX está com um desempenho muito, muito bom no ano, a gente está começando a ver dois movimentos. Primeiro, os fundos de papel fazendo uma transição, saindo um pouco do CDI e colocando um pouco mais de juro real, e inflação mais alguma coisa. E a gente acha que essa é uma transição bastante atraente, a gente acha que isso protege o patrimônio, cria valor para o cotista. E um segundo movimento é o fundo de tijolo voltando a ganhar valor. Então, a gente tem, em alguns setores que passaram por exemplo, o setor de shoppings, que foi bastante afetado durante a pandemia, mesmo o setor de lajes, onde a gente está vendo a vacância tendo variações muito pequenas, com estoque novo chegando no mercado. Então, a gente está razoavelmente animado. O setor de logística, que está tendo um desempenho bastante bom já há algum tempo, na base do e-commerce, está mantendo esse bom desempenho. Então, a gente acha que é um momento particularmente interessante de fundos imobiliários. A Carol Borges, ela já esteve aqui com vocês, né? A Carol Borges, ela fez uma movimentação agora, a gente sempre olha para o IFIX, vê a distribuição entre fundo de papel e fundo de tijolo no IFIX. A gente mudou um pouco a carteira na direção de fundo de tijolo. A gente colocou mais fundo de tijolo, diminuiu um pouco a posição de fundo de papel, tentando capturar um pouco mais desse movimento. A gente acha que esse movimento dos juros vai ser bastante significativo e vai continuar sendo bastante significativo para fundo imobiliário. Você falou ali do fundo de papel. Fundo de papel com a Selic em queda, inflação caindo, high yield e high grade ali, você acredita que isso deve trazer impacto? A gente acha que a inflação vai cair, mas você tem o estoque de papéis desses fundos é muito interessante. Você tem inflação, você tem um monte de fundo que tem inflação mais 7%, 8%. Pelo contrário, à medida que os juros vão caindo, esses papéis tendem a se valorizar, na verdade. Então, esses fundos vão ter ganhos de ganhos patrimoniais por conta disso. Eles vão marcar mercado para cima, na verdade. Por outro lado, a gente continua bastante seletivo em fundos de papel. A gente acha que ainda tem um rabicho de problemas de inadimplência, alguns setores mais complicados. E a gente, olhando para os fundos high yield, a gente não vê uma remuneração suficientemente boa para justificar o risco maior que a gente corre. Então, a gente está preferindo fundos high grade, que eles estão pagando bastante bem, tem perspectivas bastante boas, e onde o risco é menor. Então, você sempre está fazendo esse ajuste, né? Não é uma questão de fundos bons ou fundos ruins, é questão de saber, eu estou sendo remunerado para correr um risco maior? Se estou sendo, não me importa, eu vou julgar sempre esse equilíbrio.
Nesse exato instante, a gente acha que os fundos high grades oferecem, na relação risco-retorno, um negócio melhor. Vai lá, Felipe. Eu queria saber duas questões, Moura. A primeira é o impacto que vocês sentiram dessa crise de crédito no Brasil nesses fundos de papel, se isso acabou trazendo algum tipo de consequência muito exacerbada dentro desses papéis, porque, teoricamente, quando você tem algum crédito que pode trazer inadimplência ou que não tenha uma percepção muito boa, isso acaba impactando a percepção em relação ao fundo. E a segunda questão é que você falou dos tijolos, né? A gente tem visto uma movimentação muito importante em cima de shopping no mercado, na bolsa, né? Se essa percepção de otimismo, principalmente também relacionada com reforma tributária, de repente trazer um impacto melhor para as companhias, para os próprios locatários dos shoppings, se isso também acaba impactando nessa tomada de decisão pelos fundos de tijolo mais voltados para shopping. Deixa eu começar pelo dos shoppings, que eu acho que é um movimento que a gente tem a carteira recomendada de fundos e tem a carteira recomendada de ações. Na carteira recomendada de ações, a gente já gostava de shoppings meio que para o começo desse ano. A gente foi atrás do que a gente chama dos shoppings dominantes, né? São aqueles shoppings, você não tem espaço, na Avenida Morumbi, você não tem espaço para 2 shoppings daqueles, só tem o Shopping Morumbi e ele já está construído lá. Você não tem outro espaço para outro barra shopping, o barra shopping está feito lá. Então, esses shoppings dominantes, eles têm uma posição tão forte que a gente já estava vendo, eles já estavam com movimento, fluxo dentro dos shoppings acima do que estava antes da pandemia, e as vendas estavam crescendo rapidamente. Então a gente foi para uma clara preferência nessa direção. A gente foi, nesse primeiro momento, a gente colocou Multiplan, que é dona dos principais shoppings dominantes, e aproveitou esse movimento. A gente recentemente fez uma transição, a gente foi para Allianz Sonae, que não são shoppings ruins, mas são shoppings em mercados menores, ou eles não estão exatamente nas melhores regiões dos grandes centros. A gente acha que esse movimento vai começar a aparecer também nesse tipo de mercado. Tá? E nos fundos imobiliários, você tem de tudo um pouco. Você tem alguns fundos imobiliários que, por exemplo, o XPML, que tem um portfólio só basicamente de shoppings dominantes, é um dos melhores portfólios. Então você tem também essa distinção. Alguns se mexeram mais rapidamente primeiro, e os outros estão pouco a pouco indo e alcançando os demais. A gente tende a ver isso acontecendo de uma maneira mais ampla. A gente gosta do setor, acha que tem alguns deles na carteira, e a gente tem inclusive alguns outros, o que a gente chama de renda urbana, né? Que é o varejo que não é shopping. Tem algumas opções bem interessantes em fundos imobiliários de renda urbana que a gente gosta, que são, enfim, lojas de rua, para grandes locadores, locatários que fazem sentido para a gente. Então, o bom do mercado de fundo imobiliário é isso. Você consegue ir atrás exatamente daquela tese de investimento que você acha mais atraente. Você não fica preso. Na Bolsa, a gente tem 3 empresas de shopping e a gente tem poucas opções. Com o fundo imobiliário, você tem uma granularidade, para falar uma palavra difícil, é bem melhor, é bem mais simples de pegar. Ô Moura, antes de falar do crédito, eu queria saber a respeito de movimentos de consolidação nesse ambiente de shopping, né? Porque a gente está vendo alguns, por exemplo, você falou shoppings dominantes, empresas dominantes, mas mesmo quando tem uma empresa que acaba vislumbrando um lugar que possa ser dominante ou algum shopping que se destaca ali, já incorpora ao portfólio. No fim das contas, essas 3 empresas da Bolsa praticamente vão ficar com tudo. Eu não sei se elas vão ficar com tudo, porque o mercado é bastante fragmentado, tem muita empresa, eu não estou com os dados de cabeça que teria que pegar o relatório que a gente fez lá, mas enfim, as 3 juntas são donas de uma parte menor, não chega a 50% do mercado. Tem muita empresa regional, tem muita empresa, tem muito shopping isolado, tem muito portfólio que está na mão de fundo imobiliário. Então tem um espaço grande, a gente acha que consolidação faz sentido, uma das razões pela qual a gente gosta de Allianz Sonae é essa.
é um consolidador por excelência, está fazendo um belo movimento no portfólio, incorporou Brasil Malls, não comprou, não posso falar isso, juntou os negócios com o Brasil Malls e está fazendo um belo trabalho de reestruturar esse portfólio de propriedades. Então a gente acha que tem bastante espaço, é um setor que faz sentido a gente ter esse movimento, a gente deve ver mais disso, sim. Perfeito. Tá. E em relação ao crédito, aquela primeira pergunta? O que a gente viu até agora, principalmente nos fundos high yield, não chega a ser surpresa. A gente olha para fundo de papel e a gente sempre... A Carolina, ela produz isso mensalmente. Ela vai para todos os fundos que a gente tem cobertura, ela olha no relatório gerencial e ela vê lá como é que é a distribuição por setor dos CRIs que tem dentro do fundo, se é... quais segmentos ele está, corporativo, se é residencial, se é multipropriedade e tal. Olha a distribuição, enfim, quebra em diversas formas. Mas onde a gente viu problemas são os problemas são os setores onde normalmente os problemas ocorrem, que é multipropriedade, que é algumas coisas de loteamento. Estatisticamente não está fora do que é o normal. Seria de se esperar que essas coisas acontecessem nesse estágio do fluxo, do ciclo, entendeu? No finalzinho, no rabinho do ciclo de alta de juros. Então não tem nada de muito diferente. A gente não viu, não é um problema, eu diria, estrutural, de crédito de empresas, nem nada disso. É o normal, é o que... Normal no certo sentido, é o que se espera desse tipo de coisa. E é uma das razões pelas quais a gente tem essa preferência pelos high grades nesse momento. Moran, com a questão da reforma tributária, a gente sabe ainda, né, que tem aí um longo caminho ali, pelo menos a previsão até do próprio Senado é que só vai votar para depois de outubro ou novembro, vai ter uma discussão agora até de alterações. Mas olhando para a reforma como ela está, ela propõe um fim aí justamente de JCP e também tributação de dividendos. Eu queria entender como que isso impacta para você, né, na visão de vocês, nos setores. Eu acho que alguns setores, esse negócio de dividendos é uma coisa engraçada. Você pode olhar, eu estou nesse negócio há algum tempo, está claro isso. E é interessante como essa coisa é muito cíclica, né? Enfim, o mercado para cima, todo mundo gosta de comprar casos de crescimento. E daí a gente vê as empresas de tecnologia, tal, as empresas, todas essas sobem, ninguém nem liga para dividendo. Daí o mercado entra no movimento de baixa, dividendos ficam, aparentemente o dividendo ficou mais atraente, tá? Mas é ciclo. Eu acho que, de maneira geral, não vai mudar dramaticamente a direção. Enfim, as boas empresas vão continuar remunerando seus acionistas. Provavelmente a tributação de dividendos terá que ser compensada de alguma forma por uma redução na carga tributária das empresas, tende a ser relativamente neutro nesse sentido. Naturalmente, para alguns setores que claramente são pagadores de dividendos por excelência, por exemplo, o setor elétrico, a gente vai ter um rearranjo. Talvez a atratividade, por exemplo, de empresas de transmissão diminua em relação à atratividade, de empresas de distribuição. A gente vai ter um rearranjo desses. A gente viu na época que o ex-ministro Paulo Guedes chegou a propor, né, não foi adiante, mas só o fato daquela proposta, enfim, né, gerou ali, acho que uma reação até muito negativa, principalmente a gente viu muitos problemas relacionados aos fundos imobiliários. Você acha que isso não pode se repetir agora? A gente tem uma opinião muito clara a respeito disso. A gente acha que é o seguinte, a gente fez até um evento recentemente e a pessoa que eu entrevistei, a Carolina Gontijo, falou isso. Ela falava assim, como diz o Ciro Gomes, não dá bilhão. Você tributar fundo imobiliário não dá bilhão. Você desarranja todo um setor produtivo, você estraga toda uma maneira de financiar o setor de construção civil, que é um grande empregador no Brasil, a troco de nada, porque não chega a dar R$1 bilhão a tributação de dividendos de fundos imobiliários. O que quer dizer que provavelmente, da vez passada, não foi que o ministro Guedes tirou, caiu, né? Há uma clara percepção de que isso não vai adiantar. Ele não tem um poder arrecadatório, ele causa um grande dano ao setor, ele causa problemas de emprego e trabalho.
acaba não valendo a pena. A gente acha que, a não ser que você mexa em toda a estrutura de financiamento do setor, e daí você vai ter que mexer em tributação de CRI, de CRA, de LCI, o que parece não ser muito provável. A gente acha que tributação de fundo imobiliário não pega, não vem. A gente está razoavelmente confiante nessa... Naturalmente, ninguém tem certeza dessas coisas, mas a gente está razoavelmente confiante de que fundos imobiliários, dividendos de fundo imobiliário, ou a rentabilidade, ou os proventos pagos pelos fundos imobiliários, não sei se vai ter esse nome, não serão continuarão não sendo tributados. Não faz muito sentido. Para empresas é diferente, até porque o fundo de tributo, por que não vai tributar? Porque a empresa tem o poder de decisão, ela pode decidir, olha, eu faço uma assembleia e diminuo o meu pagamento de dividendos. É prerrogativa da empresa, é uma decisão da empresa, da sua administração com seus acionistas, quanto de dividendo ela vai pagar. Fundo imobiliário não, por legislação ele tem que pagar 95% do resultado. Então você fala assim, não, você tem que pagar e eu vou te tributar, não faz sentido. Então a gente acha que não passa. E a tributação dos fundos exclusivos, inclusive a gente estava falando sobre isso ontem, né? Fundos offshore exclusivos. Você falou em dar bilhão, eu lembrei, porque a equipe econômica, e sim, então, justamente esse dá bilhão. Parece que a equipe econômica está puxando ali todas as possibilidades, até dos que dão bilhões ali para fechar essa conta. Afinal, também tem uma previsibilidade que é necessário 150 bi extra para fechar a conta e conseguir fazer o déficit, zerar o déficit no ano que vem. Esse dá bilhão, na sua visão, você acredita que essa situação, essa questão, claro, vai ter ainda enviado, vai ser discutido, mas isso pode haver até um movimento, de repente, de resgate desses títulos, desses fundos agora, essas pessoas irem alocar mais fora em outros fundos internacionais? Isso traria alguma reação? Eu acho que já está acontecendo, num certo sentido, né? Porque esse negócio de reformas tributárias, de maneira geral, por exemplo, a reforma tributária de consumo, era o tipo da coisa que estava super madura. Todo mundo sabe, você sabia, era uma questão de tempo, já era para ter passado na época do Temer, poderia ter passado durante o governo Bolsonaro. Ela está madura, o Congresso já discutiu várias e várias vezes, havia um consenso tanto que passou muito rápido pela Câmara. Por quê? Porque ela está madura, todo mundo sabe mais ou menos para onde quer ir. Agora demora um pouquinho mais no Senado por conta de discussões políticas, mas, enfim, a reforma em si está pronta. Esse negócio de tributação de fundo offshore, fundo exclusivo, me parece também um negócio relativamente consensual. Eu ficaria surpreso se não passasse. E, num certo sentido, esse movimento já está acontecendo. Então, esse é o tipo, quem tem esse tipo de fundo tem todas as condições de fazer as movimentações necessárias para se proteger. Alguma coisa vai ser pega, naturalmente, alguma coisa será pega, no sentido vai ser tributado. Mas, no final das contas, eu tenho a impressão que esse é o tipo da coisa que a gente vai, daqui a 2, 3 anos, a gente vai falar, frustrou as expectativas de tributação, porque essas coisas se mexem rapidamente, né? Quer mais uma ou você não vou dar um giro com a Débora? Eu queria chamar a Débora então, para a gente ver como é que está o Ibovespa. Vamos lá. Ótimo, Felipe, eu já ia até sugerir aqui, porque no final das contas a gente, viu chegando nos 120 mil pontos. Aí não sustentou muito, devolveu um pouco. Foi para o 119, volta de novo, 120.037 pontos. Tem ali realmente, né, uma barreira bem importante a ser rompida nesses 120 mil pontos. A gente já falou muito aqui nessa nossa programação sobre isso, viu, Felipe? Vamos ver se a gente consegue realmente fechar dessa forma. Não mudou o cenário muito de altas e baixas, né? O setor de commodities ali também ainda permanecendo, né, nas altas, e isso acaba favorecendo, como eu tenho dito ali, o Ibovespa, mas é difícil sustentar esses 120, meu Deus. Dólar futuro, 0,51 de queda, a moeda está aqui a R$ 4,78. A moeda americana que vai operando muito mais próxima aí nessa casa dos 4,80, hoje furando esses 4,80, mantendo esse patamar, né, dos últimos pregões, inclusive aqui, se a gente olhar para os últimos 6, 8 pregões, tem sido assim dessa forma, se mantendo assim bem mais estável. Via que me dera altas agora, 7,89%. Gol também está subindo aqui, 5,39%, azul em seguida, ou seja, câmbio ali caindo um pouco, favorece o setor, a gente sabe muito bem disso. Mas, além disso, a gente tem resultados dessas companhias também para serem divulgados na semana que vem. Semana que vem vai ser uma semana bem movimentada de temporada de resultados aqui no Brasil. Tem setor de cirurgia, tem setor aí de turismo, né? A gente também vai ter outros papéis ali já divulgando resultados e a grande expectativa
fica para essa temporada de balanço aqui no Brasil. Não só isso, também indicadores lá fora. A gente sabe muito bem disso, decisão do Fed lá fora, os investidores por lá aguardam muito isso, inclusive nas movimentações da Bolsa hoje lá fora a gente consegue perceber um pouco ali. Logo na abertura a gente tinha um movimento de maior lateralidade, os investidores buscando ali um rumo ainda, tentando, ainda passando até na verdade esse clima ali de um pouco mais de cautela, olhando para a semana que vem, mas nesse momento o Dow Jones está subindo 0,17, S&P 500 0,25 de alta, Nasdaq subindo agora 0,14%. O petróleo devolveu até um pouco aí o lucro, mas ainda mantém alta. O petróleo Brent, inclusive, a mais de $80 o barril, $80,22. Enquanto isso, o setor segue acompanhando aqui invicto, hein? O setor de petróleo sobe bem, setor bancário também, como a gente vinha falando mais cedo, né, Felipe, sobre aquela questão ali no desenrola. Mas olha só, PetroRecôncavo subindo 7,30%, Prio subindo 2,33%, os papéis de Petrobras em seguida. Lembrando que aqui em relatório de produção, por exemplo, da Prio, né, a gente teve ali bons resultados, boas prospecções, aumento de produção, e isso acaba sendo bastante favorável. Em outros papéis aconteceu o mesmo, né? Então a gente vê, além disso, o fator, claro, né, positivo aí da commodity hoje, viu, Felipe e Paula? Tá certo, Débora. Obrigado, então, pelas informações. A gente segue aqui com o Luiz Moran, justamente para continuar esse nosso, esse nosso papo aqui sobre as movimentações. Ô, Moran, tá tendo uma discussão bastante importante, a gente falou um pouquinho no começo da nossa conversa a respeito dessa movimentação de queda de juros, queda de inflação, uma percepção do investidor por mais risco, apetite a mais risco. E eu sempre me recordo daquele famoso gráfico lá mostrando o ciclo de mercado, né? Quando ele está mais no low ali, vai para a renda fixa, os investidores vão para a renda fixa, buscam mais segurança, aversão ao risco, e tem uma hora que tem uma virada de chave que tem mais apetite ao risco, sai de renda fixa. E isso acabou, esse gráfico contribuindo com uma pesquisa que eu vi a respeito de mais investidores buscando renda variável, saindo de fundos de renda fixa, indo para fundos de renda variável ou a própria renda variável. Eu queria saber a sua interpretação sobre esse movimento. A gente já chegou, está chegando, já passou desse movimento de inflexão. E, enfim, como que está a sua percepção a respeito desse movimento do ciclo do mercado? Eu acho que não. Acho que do ponto de vista da percepção do investidor geral. Aqui no Brasil, não. A gente não está, eu não sei nem se a gente fez a inflexão ainda. A gente olha para os dados da Ambima, por exemplo, sobre fundos, a gente continua vendo saques em fundos. O investidor continua bastante reticente, pelo menos até um pouco tempo atrás. O que eu temo que vai acontecer é o que sempre acontece. O investidor estrangeiro entra, ele é o comprador marginal, ele faz preço, daí o investidor brasileiro vê o mercado subindo e meio que tem que correr atrás para fechar o prejuízo. Tem sido assim historicamente, porque para o investidor estrangeiro, se a gente olha sobre qualquer aspecto, a bolsa em dólar, em múltiplos, está muito atraente. Se ele tiver o mínimo de tranquilidade, segurança, e se a atratividade em relação ao que ele tem lá fora for suficiente, ele vem. Até porque a gente tem, hoje em dia, ao contrário do passado mais ou menos recente, a gente tem pouca competição, digamos assim, né? Você não tem muitos mercados emergentes do tamanho do Brasil, com a profundidade do Brasil, com a qualidade, enfim, sabemos dos problemas, mas com a qualidade de governança corporativa que a gente tem no Brasil, que seriam opções atraentes para esse investidor. Então, o Brasil, enfim, talvez você tenha México, talvez, a China tem os problemas geopolíticos, a Rússia praticamente desapareceu. Com Rússia e Turquia fora também. Entendeu? Então fica, a gente acabou virando um dos poucos destinos. Então, se a gente não fizer nada de muito errado, a tendência é que esse fluxo venha e ele vindo, ele levanta basicamente todos os barcos vão para cima, né? Meio que nem uma maré. E daí sim a gente vai ver essa inflexão. Eu acho que o preço vem antes da percepção, entendeu? O preço, e é o que está acontecendo, na verdade. A Bolsa está subindo desde março. Sim. A gente chegou a bater 90 e poucos ali em março, também a Débora acabou de comemorar os 120. E o preço já veio, mas o investidor ainda está. Você vê, o fluxo continua não vindo. Ele virá.
tá? Mas vai vir no momento seguinte. Acho que a gente está no começo desse movimento. Se a gente, como eu disse, se a gente não tiver nenhum grande problema, essa bolsa tem muito espaço para continuar a subir ainda, só para a gente voltar, e eu não estou falando assim de um cenário, não, a gente vai voltar a crescer enormemente, o Brasil... Não, eu estou falando de, basicamente, um retorno às nossas médias históricas, em termos de múltiplos, por exemplo, já levam o Ibovespa para 160, 170, só para a gente voltar para as médias de múltiplo de últimos 5 anos, que nem é uma média tão boa assim, vamos combinar. Já era Dá baixo. pra gente ver descontado, né? Já era baixo. Já não era uma grande coisa, entendeu? Então, eu acho que tem muito espaço. Boa. Acabou ali, Santos? Sim, Eu vou só fazer uma outra aqui agora, antes da gente encerrar. Tô vendo que a gente tá com uns 4 minutinhos aqui na tela. Eu tô vendo aquele QR Code ali na tela. Lembrei, né, o pessoal que quiser se inscrever, a gente vai ter Money Week aí daqui uns dias. Queria entender também um pouquinho, se você puder adiantar, né, dar um spoiler aí, o que está sendo organizado para Money Week agora de agosto. Bom, essa é uma Money Week especial, essa Money Week de agosto é a primeira Money Week que a gente faz. Recentemente, a gente foi, finalmente, depois de um processo longo, 2 anos, a gente finalmente recebeu a autorização do Banco Central. Desde o começo desse mês aqui, a gente é uma corretora, a gente é uma corretora, a gente deixa de ser um agente autônomo de investimento, nos tornamos uma corretora. E essa Money Week vai ser uma espécie de comemoração, coroamento desse processo como um todo. Então, a gente está fazendo um evento muito especial lá em Balneário Camboriú, convidados super especiais, está montando uma programação bem interessante, vários painéis para atender os diversos públicos, falando desde da macroeconomia e descendo até os casos de investimento mais particulares. Algumas pessoas para falar de empreendedorismo, algumas pessoas para falar de assuntos mais gerais. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Vários patrocinadores, vocês devem estar lá também. Estarei vão lá, com certeza. Então, eu acho que vai ser um negócio bacana lá em Balneário Camboriú, um espaço de eventos muito interessante que a gente tem lá. Eu acho que vai ser, tem tudo para ser a melhor Money Week que a gente já fez. Acho que, enfim, a gente tem aprendido a fazer esses eventos ao longo do tempo. Mas eu acho que essa aí eu estou particularmente animado com essa. Legal, afinal, né, um dos maiores eventos, inclusive de investimentos e finanças da América Latina. Estive presente também nos últimos ali e acho que vale reforçar também, Moura, a gente está falando que é Balneário Camboriú, enfim, mas tem toda a transmissão online ao vivo e gratuita. Exato, né? Acho que isso é o mais importante. Educação de forma importante, já é importante qualquer tipo de informação, mas desse nível aí, trazendo muitos convidados importantes de forma gratuita para quem quiser acompanhar online. Exato. O conteúdo online é sempre aberto, gratuito. Esse, na verdade, é um negócio que o Juliano Custódio, que é o fundador da empresa, ele inventou lá atrás. Ele começou com um blog e ele sempre fez isso, né? Dar informação gratuita é sempre a melhor maneira de você atrair gente e cativar o seu consumidor. Nós da EQ Research continuamos nessa tradição. A EQ Research é aberta, a gente disponibiliza tudo que a gente produz. Basta a pessoa fazer o cadastro, ele tem acesso completo, a gente não esconde nada, não tem paywall, não tem que pagar, não tem que dar cartão de crédito. Então, a gente continua nessa tradição e as Money Weeks da mesma forma. Todo evento sempre tem essa transmissão online, que é para justamente disponibilizar para o maior número de pessoas possíveis, que a gente acha que ensinar o brasileiro a investir é bom para a gente, mesmo que ele não vire o nosso cliente imediatamente, é bom para todo mundo no final das contas. Com toda certeza. Aumenta o tamanho do mercado. Vai muito em linha com o nosso propósito, inclusive aqui da BMC News, por isso que a gente faz questão de apoiar, né? E acho que o Brasil, o mundo como um todo, precisa de muitas iniciativas como essa. Não dá também só para a gente falar que o governo só deveria investir em educação. A iniciativa privada também é importante fazer esse papel, a cidadania, né? Claro, a gente gostaria, né, que a educação financeira, de investimentos, estivesse desde o início nas escolas, de uma forma muito mais séria do que, né, tem sido discutida hoje em dia, mas que com toda certeza é muito importante iniciativas privadas também com esse objetivo. A gente parabeniza vocês, vai muito em linha com o que a gente acredita e também almeja aqui na nossa programação na BMC News. Tá certo, então acho que é só o pessoal fazer só ler. Só ler e também o link está no chat para quem estiver aqui acompanhando, né? Apontar aí pelo QR Code
ou também já ir direto fazer a sua inscrição no nosso chat. Moran, quero agradecer. Obrigada. Eu que Passou agradeço. rápido aqui. Falamos de tudo, acho que, né? Quase tudo. Quase ainda tudo. A lista tinha um... O Felipe é fominha, ele rouba as perguntas aqui. Eu fico à Ele tá disposição. querendo roubar a minha ida lá pra Camboriú, tá? Deu briga que Eu acho que tem espaço, tem a rede hoteleira de Camboriú. É grande. Não, o problema é quem apresenta o News. Ele quer ir lá A gente apresenta o News de lá, Paula. É, só se for. Eu que agradeço, obrigada. fico à disposição, sempre que vocês quiserem, estamos aqui, somos quase vizinhos. Verdade. Obrigada, Moran. Até mais. Obrigado. Valeu. Um abraço, Obrigada. Moran. Obrigado. Vamos seguindo aqui na nossa programação da BMC News, 11h50